Então, minha gente, a gente hoje vai falar, hoje seria a Patrícia, a doutora Patrícia, que ela estuda física quântica, ela quer falar sobre cura quântica, vamos ver se ela fala na semana que vem, né, no dia 9. Mas ela teve um probleminha de saúde, teve que ir ao médico no Rio, então nós vamos falar sobre, vocês sabem que o Livro dos Espíritos contém a filosofia da doutrina espírita. E a terceira parte do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre as leis morais, né? Então, tem esse livro aqui que é muito interessante, do psiquiatra espírita Sérgio Luiz da Silva Lopes. E ele escreveu esse livro, Leis Morais e Saúde Mental, onde ele faz uma contextualização entre as leis morais da doutrina espírita, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a saúde mental. Então nós vamos tecer alguns comentários, que nós separamos aqui, sobre os pensamentos dele, como psiquiatra, explicados também e contextualizados com a doutrina espírita, né? Então, ele diz o seguinte aqui: quando as ideias espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido com todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão às evidências. E hoje nós já vemos nas novelas, há muitos anos, nos filmes, seja Ghost, seja outros filmes, né? As primeiras manifestações espíritas, elas modernamente ocorreram na Europa, depois nos Estados Unidos, mas os fenômenos espíritas, a mediunidade, os médiuns e os fenômenos sempre ocorreram na história da humanidade. E a maioria das religiões e filosofias orientais tem como seu princípio básico a reencarnação. A grande diferença é que Allan Kardec, nos meados do século XIX, em 1857, começou a publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, etc. Então ele codificou, ele organizou, ele metodizou, e é o que hoje nós temos como doutrina espírita. Então a questão de ser médium, todos nós somos. Não é preciso ser espírita para ser médium. Todos esses, quando a Bíblia fala em profetizar, já há 4.000 anos antes de Cristo, havia manifestações mediúnicas, quando os profetas, né, tinham aquelas intuições e mediunizados. Moisés foi o primeiro médium psicógrafo, porque ele psicografou os 10 mandamentos. Como ele ainda não tinha inventado aqui essa esferográfica e nem no lápis, ele talhou na pedra as ideias que ele recebeu, que foi os 10 mandamentos, né? E antes mesmo de Moisés, em outras culturas, em outras civilizações, já existiam filósofos, né, que traziam alguns princípios básicos que hoje nós temos na doutrina espírita. Então, em pleno terceiro milênio, o homem ainda busca o seu principal objetivo. Qual é o principal objetivo nosso? É encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Não é isso que todo mundo quer? Para que as pessoas estudam, para que as pessoas trabalham, para que as pessoas acham que
precisam juntar dinheiro. Para quê? Tudo é para ser feliz, né? E evitar os sofrimentos. Muito bem. Existe um filósofo chamado Viktor Frankl, ele teve um campo de concentração. Segundo ele, a felicidade como o sucesso não podem ser buscados como objetivo principal da existência. São antes, porém, um acontecimento natural para quem se dedica a alguma coisa mais nobre. Frankl dizia para seus alunos da Europa e nos Estados Unidos: não procurem o sucesso. Quanto mais o procuram e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso com a felicidade não pode ser perseguido, ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a outro ser. Então, a felicidade e o sucesso nós só vamos conseguir quando nós nos dedicarmos a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Ele diz aqui que precisamos deixar acontecer e não se preocupar com eles. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. Então vocês verão que a longo prazo, aí ele ressalta, a longo prazo o sucesso vai persegui-los, precisamente porque nós esquecemos de pensar nele e passamos a pensar no bem-estar do próximo, não é? Então, esse livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, ele é da editora Sinodal e está na editora Vozes, na livraria Vozes também. É um livro muito importante da gente ler, né? Então, ele diz que de tudo que já conquistamos no terreno do conhecimento, nós vamos encontrar ainda um homem amedrontado e infeliz, não tendo superado o seu medo básico, que é de se sentir só e excluído. A coisa que mais nós temos medo é de nos sentirmos sós e excluídos, no que se refere aos relacionamentos com seus iguais, e o pânico de se sentir isolado como ser humano. Isso é o que mais... Porque todo mundo tem medo, né? A pessoa tem medo de ficar doente, tem medo de sobreviver com a aposentadoria, tem medo de ser atropelado, tem medo de morrer. Mas medo de morrer é uma bobagem, nós já morremos muitas vezes, não é a primeira vez que a gente vai morrer, não. A vida é eterna, a gente só vai desencarnar, né? Nós já desencarnamos e reencarnamos mais ou menos umas 2.000 vezes. Então, o medo maior que o espírito tem é de reencarnar, é de nascer. Porque ele vem com uma programação, ele vem com uma pauta. Ele não sabe se vai poder cumprir no núcleo familiar onde ele nasceu, na sociedade em que ele vai viver, na profissão que ele vai se sentir atraído, nos meios de sobrevivência. Então, quando a gente chega ao final da existência, né, as pessoas ficam com muito medo de morrer. Mas é uma felicidade se chegar até a uma certa idade. Porque num país em particular nosso, a pessoa chegar a ser um idoso é uma benção, é um plus, não é? Chegar a ser idoso, porque é muito difícil a sobrevivência. Então, nós, muito pouco se
se avançou no estudo e no conhecimento de si mesmo, na subjetividade nossa em de nos relacionarmos com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Porque, na verdade, nós não nos conhecemos. Nós estamos aqui, nesse lugar tranquilo, sereno, mas se a gente passar de um suspiro e um outro motorista nos der uma fechada de carro, olha, que maio é que é o Dia das Mães, mas a gente vai fazer logo uma louvação à mãe dele, né? E porque nós não... Aí vamos pensar assim, poxa, mas eu estava numa palestra espírita, numa casa espírita, como é que eu fui falar isso? Como é que eu fui fazer isso? É porque nós não nos conhecemos, né? E se nós não nos conhecemos, nós conhecemos muito pouco também o nosso semelhante. Apesar de sermos semelhantes, mas não somos iguais. Todos nós temos o que Jung fala em individuação. Não é individualidade, é individuação. Porque cada um de nós tem uma marca de Deus, tem uma personalidade própria, uma característica própria. Nós somos semelhantes na nossa pluralidade, nós somos semelhantes nas nossas diferenças. E qual é a grande vantagem disso? É nós aprendermos com o semelhante, porque o semelhante é um livro aberto de vida, de experiência, de emoções, né? Tem gente que diz que não gosta de gente, mas é uma bênção quando você descobre que é uma maravilha a gente gostar de gente, você gostar de outras pessoas. Então as pessoas mais simples, as pessoas da roça, que não tiveram acesso ao estudo acadêmico, né, que tem uma filosofia própria, prática da vida de observação, a gente aprende muito. Nós vamos ter aqui em maio, dia 7, o André Luiz de Laranjais. Vocês lembram do André Luiz? Lembram do André Luiz? André Luiz é de uma simplicidade, ele é da zona rural, mora lá em Laranjais, no distrito de Talcara. Laranjais só tem uma rua, mas com duas calçadas, a do lado direito e a do lado esquerdo. Então, é um lugar que todo mundo se conhece, se fala, e é uma maneira das pessoas se enriquecerem, né? Então, nós vamos ter o André Luiz aqui no dia 7 de maio. Então, é muito importante. A doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita, que o José Henrique, aquele grandalhão, sempre fala aqui nela, ela tem... A vida dela toda foi incansável através dessa associação médico-espírita, né? E dizia ela que o paradigma médico-espírita sustenta-se, portanto, nos seguintes princípios, que são praticamente os princípios da doutrina espírita. Imortalidade da alma. A nossa alma é imortal. O que morre é o corpo. A gente não morre. Olha que coisa boa, a gente tem vida eterna. Vocês não acham bom, não? Eu acho ótimo, a gente tem vida eterna. Só a encarnação é que muda essa personalidade, essa pessoa, Júlio Rangel, Isabela, né? Soraya. Isso muda. A gente vai nascer depois com outro povo, com outra família, com outra cidade, com outro país. Já pensou se eu desencarno e tem minha família lá na China, que eu nem me lembrava? Porque a família tem que ser universal, né? Quando perguntaram a Jesus, falaram com Jesus, olha, sua mãe está aí. Ele falou assim, ué, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com isso ele queria dizer que a família, os irmãos, a mãe, o pai, era toda a humanidade, né? Então a imortalidade da alma e a ação hegemônica e prioritária desta imortalidade sobre o corpo físico, né? Então existe um poder co-criador. Deus nos cria,
mas nós... E ele cria tudo, mas nós co-criamos, ele nos dá a oportunidade de criar junto com eles, não é? Junto com Deus, através dos pensamentos, dos estudos e das comunicações. Outro princípio da doutrina espírita é a comunicabilidade com os espíritos. Nós nos comunicamos com os espíritos. Aí a pessoa diz assim, mas eu não sou médium, eu não recebi nada, eu já frequento lá o GEL há 8 anos, eu não sinto nenhum arrepio assim quando eu entro, quando eu saio de lá. E a pessoa quando entra aqui, né, fala assim, nossa, eu entro lá com os mediúnicos que eu vou receber. Aí já pensa assim, vou receber Pedro Menezes, vou receber André Luiz. Outras assim, pessoas, algumas moças mais religiosas, falam assim, eu como fui Cleópatra, né, porque todo mundo foi assim, né, todo mundo foi Faraó, foi Cleópatra, foi Napoleão, foi um monte de gente, né? O Dr. Inácio Pereira disse que quando ele era diretor do hospital psiquiátrico lá em Uberaba, mas tinha um monte de Napoleão, tinha um monte de Cleópatra, tinha um monte de Teresa de Calcutá, tinha um monte de São Pedro, tinha até Jesus. Né? Então, minha gente, existe essa comunicabilidade com os espíritos, né? Através dos médios e através das intuições que nós recebemos, quando escrevemos, quando falamos. Vocês pensam que eu estou com essa bola toda falando assim para vocês, com essa facilidade? Está todo mundo aí, ó. Todo mundo aí assim, ó. De vez em quando eu falo uma besteira, sabe o que acontece? O doutor Alemão baixa e eu esqueço tudo. Tem uma crise de Alzheimer. Né? Vocês já notaram que às vezes eu estou falando e eu esqueço o que eu estou falando e eles não pode besteira não. Dão uma cortada. Né? Então, a reencarnação é uma lei biológica natural. Existe também uma lei de ação e reação. Toda ação produz uma reação. E toda reação é produto de uma ação. Né? Todo efeito tem uma causa. E toda causa vai produzir um efeito. Porque tudo é encadeado. Nada é aleatório, nada está solto no mundo. Nós estamos aqui, nós estamos dentro de um sistema de energia gravitacional, de magnetismo. Ó, sabe o que caiu? A gravidade da Terra, esse magnetismo. Os astros à noite exercem influência sobre nós. O Sol, os planetas, os satélites, as estrelas, a água. Vocês lembram que o Dr. Zé Henrique falou aqui no Masaru Emoto, aquele japonês, procure ver no Masaru Emoto, que fez experiência com a água, quando ele botava uma sinfonia clássica de Beethoven, qualquer coisa assim, qualquer coisa, os cristais eram maravilhosos. Quando ele botava um hard rock, nada contra, tudo bem. Quando botava um rock pesado, uma música mais assim, ficava assim, bem discorde, bem escuro, bem violento, porque é a frequência das coisas, né? Então, essa lei de ação e reação, ela respeita o livre-arbítrio de cada um. É uma lei natural, é uma lei científica e é uma lei que a doutora Marlene Nobre fala também, né? Então, nós temos um corpo físico e nós temos também todo o processo de cura através da água, da respiração, da alimentação. Eu não estou dizendo a vocês para deixar de tomar remédio, não. Mas se vocês lerem a bula de um remédio, as contraindicações, a gente não toma. Então, o melhor remédio que pode existir é a alimentação, vida saudável, beber bastante água, dormir legal, andar com a consciência limpa, com os bons sentimentos. Né? Você pode até tomar um Lexotanzinho, um quarto de 6 miligramas, aí vai ser
em quando, né? A não ser que seja um caso assim, já uma doença muito grave, que aí o médico tem que dar Rivotril mesmo, aí você tem que tomar, senão você vai ter um troço qualquer, né? E os médicos estudaram para isso. Mas se puder evitar uma vida mais tranquila, é melhor, né? Então, quando o distúrbio se expressa no corpo físico, uma doença, significa que essa doença, esse distúrbio, já existe na alma. Um sofrimento emocional relevante, como medo intenso, persistente, por exemplo, indica uma alteração na mente e no perispírito, que é um mediador entre o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, falar em espiritualidade hoje foi considerado, e que era considerado, um assunto unicamente religioso. Mas não é mais. As universidades de Harvard, Stanford, Princeton, nos Estados Unidos, todos eles estudam as forças espirituais, estudam o magnetismo. O SUS agora aceita as terapias alternativas, o reiki, o jorei, o passe espiritual, o passe magnético, o que mais? Tem várias coisas assim. Todos os medicamentos, a cromoterapia, todos os medicamentos que existem na base da flora, né? O SUS aceita. Eu também acho que eles aceitam para não ter despesa, né? Mas, na verdade, quando eles chegam a fazer economia, mas, na verdade, o povo, que é muito sábio, já descobriu isso há muito tempo, né? Então, é preciso lembrar que a revelação espírita foi apresentada à humanidade no século XIX. O século XIX foi chamado século das luzes. E por quê? Porque foi a época em que Freud apareceu. Através da psicanálise fez uma revolução. A psicologia, então, vai ser a grande novidade, a psicologia behaviorista, a psicologia do comportamento, da experimentação. E na Europa também a vida intelectual efervescente. Charles Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, da origem das espécies, coisas que as religiões mais fundamentalistas até hoje falam no criacionismo, mas na verdade houve uma evolução de todas as espécies. Nós temos o cérebro ainda reptiliano dos répteis, 70% da massa da Terra é de água, a gente é gerado numa bolsa d'água, 70% da nossa massa muscular, da nossa massa corporal é líquida, né? E a água é o grande condutor de energia, de eletricidade. Se você botar um fio elétrico numa poça d'água e pisar na poça, você vai levar um choque, porque a água é o grande condutor de energia. O que os astronautas fazem quando vão no espaço procurar outros planetas? A primeira coisa que eles perguntam é se tem água. A gente quer saber se tem água. Porque a água, então, é vida. Então, o século XIX é chamado século das luzes também. Em 1848, Karl Marx lança o Manifesto Comunista, que é a origem de todas as conquistas da classe trabalhadora até hoje, né? Baseado, então, nas ideias socialistas, socialismo utópico, que era um socialismo que dizia que as coisas iam acontecer naturalmente, que ia ser uma revolução, e o socialismo científico, materialista, o socialismo materialista de Marx e Engels, que eles achavam que a classe trabalhadora precisava se unir e fazer uma revolução, né? Tem um filme muito bom no YouTube, O Jovem Marx. Procurem ver esse filme, foi lançado na Alemanha no passado. É o encontro de Marx e Engels. É interessantíssimo a gente pensar isso. Mas aí, já estão me contando aqui que não é
ocupado para falar nisso hoje, né? Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma das mais importantes estruturas de estudos feitas em suas diretrizes ético-morais que devem nortear o comportamento. Então, essa é a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde tem o que se chama as leis naturais. E dentro das leis naturais, nós vamos encontrar, aqui eu já vou passar para uma outra parte, nós vamos encontrar a lei de reprodução e saúde mental. Pois não? Antes que você pule para outro assunto, Como? antes que você pule para outro assunto sobre as pessoas iluminadas, Sobre o quê? antes que você pule para outro assunto sobre Sim. as pessoas iluminadas no século Sim. XIX, para não nos esquecermos de Nikola Tesla e de Ah. Clark Case também, Claro, não é? claro. Tesla, inclusive, ele está em estudo, ele voltou a ser foco de estudo, porque ele desenvolveu uma energia e O mundo hoje seria diferente se tivéssemos exatamente, mas aí o Thomas Edison deu um Thomas balão Edison, nele. Westinghouse E deu um balão neles por causa do capitalismo. Mas procurem ver Tesla. e Clark Case. Exatamente, procurem ver Tesla no Google, né? A Patrícia falou muito em Tesla aqui na palestra dela, né? Não sei se vocês estão lembrados na palestra dela. Então, nós temos a lei de reprodução e saúde mental. A pessoa busca ajuda para, após mencionar seus dramas na frequência das expressões, das fobias, das somatizações, etc., e acaba revelando algum relacionamento mal resolvido, algum drama que tem como raiz o amor. Não é regra absoluta para uma pessoa realizar-se que tenha que ter um vínculo amoroso com alguém, nem mesmo é sinal de superioridade estar casado ou estar solteiro. Porque o casamento é uma lei humana, deve ser baseado no amor. Porém, as estatísticas mostram que as pessoas que se relacionam, os seres, têm uma coisa muito interessante, é tanto Kardec como André Luiz, Emmanuel fala do relacionamento entre seres. Ele não fala entre homem e mulher, ele fala entre seres. E as pessoas que relacionam-se afetivamente, elas vivem por um tempo maior e com uma melhor qualidade de vida. Então, particularmente, os homens que preferem não se casar têm mais dificuldades do que as mulheres para viverem sozinhos, principalmente se já tiveram algum relacionamento que acabou em separação. Os homens desencarnam primeiro. Eles não têm certas habilidades, né, de sobrevivência como as mulheres. Quer dizer, quando eu falo os homens aqui, eu não estou falando homem e mulher, eu estou falando dos seres, né? Porque atualmente existem uma série muito grande de tipos de famílias, né? Famílias tradicionais, famílias baseadas em relações homoafetivas. Presta atenção, eu falei homoafetivas, não falei homogenitais, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala em homoafetivo, tem logo na cabeça dela relações homogenitais. E isso é uma coisa ampla. O mais fundamental, o mais importante nas relações é a afetividade, né? Então, o que diz respeito às taxas mundiais de suicídio entre os homens, os fatores de risco observados são ser idoso, ter perdido a mulher
recentemente estar em tratamento para a depressão, viver sozinho, apresentar uma história de tentativa de suicídio anterior e estar sem uma atividade profissional e sem uma atividade de convivência, seja numa ação social, caritativa, no trabalho, uma participação na comunidade, seja no seu sindicato, na sua associação de moradores, no seu núcleo religioso, seja nas causas ligadas às questões de gênero ou às questões antirracistas. Então é fundamental que as pessoas, e aqui os homens são os mais vulneráveis, que tenham uma participação social ativa na comunidade em que vivem. Se está difícil a gente estabelecer, criar uma associação de moradores, vamos fazer um conselho de ruas, né? Aí esse conselho de ruas vai surgir uma associação de moradores. Se está difícil fazer um conselho de ruas, vamos fazer um conselho da calçada da direita e outro conselho da calçada da esquerda, até conseguir se juntar e fazer uma associação de moradores para melhorar o bairro, fazer cobranças às autoridades, já que todos pagamos impostos, né? Então, a questão não é o casamento em si, mas a maturidade emocional, evolutiva das pessoas que se relacionam entre si. Então, sob o ponto de vista espiritual, grande parte das relações afetivas são reencontros de antigas encarnações. São reencontros de antigas encarnações. Porque ficam pendências, ficam situações para serem resolvidas. Da mesma forma que um político, um ladrão, um salafrário, um cara desencarnou, está livre? Não. Ele vai ficar com pendências a serem resolvidas. E uma pessoa boa, que sempre foi honesta, trabalhadora, sempre fez bem aos outros, desencarnou, morreu, acabou. Não, ela também vai ter colheitas para fazer, boas colheitas para fazer. E assim são as relações familiares, as relações afetivas, as relações profissionais. O chefe compreensivo, o empregado que não é malandro, que é trabalhador, que é responsável, e assim por diante. Então a doutrina espírita nos indica um grande contingente de casamentos de almas que se desajustaram no passado e hoje elas procuram se desajustar, procuram se reajustar. Porque quando a gente faz alguma coisa, comete alguma coisa e depois cai em si, nós temos três fases. Primeiro é o remorso. Puxa, eu não queria ter feito isso e tal. Aí começa a sofrer. Mas se você ficar muito tempo no remorso, você vai desenvolver culpa. Se você ficar muito tempo se culpando, você vai desenvolver uma patologia mental. Não é? Uma coisa mórbida. A segunda etapa depois do remorso é o arrependimento. Você passou a fase do sofrimento do remorso, você realmente não deveria ter feito aquilo, estou arrependido e tal. E a terceira fase é a reparação. Então vamos consertar aquilo que a gente fez de errado, por ignorância, por omissão, por desconhecimento, por imaturidade, enfim, por uma série de coisas. Nós sabemos que a história da humanidade é uma história muito violenta, de roubos, de crimes, de saques, de guerras, de estupros, de sequestros, de roubar, invadir a propriedade do outro, de prejudicar as famílias, né? Essa é a história das... E a maioria das guerras mais cruéis são as guerras de religião. Então nós temos várias pendências, várias situações para serem resolvidas.
tanto no nível da sociedade em que a gente vive, como no nível profissional, como no nível familiar, como no nível conjugal, né? Então nós vemos hoje almas que já vêm desajustadas do passado, né? Muitas delas carregando mágoas e ressentimentos, portanto, com muita facilidade para antigos sentimentos guardados, sentimentos de sofrimento guardados nos arquivos do espírito. Mas olha que beleza, só a doutrina espírita que pode explicar isso e que tem uma explicação plausível, racional, para a gente entender isso. Bom, então tá, aconteceu, e agora como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar, tenho que fazer. Eu tenho plena consciência que durante os 50 anos que eu dei aula, que eu procurei ensinar alguma coisa, não só em nível de cultura geral, como professor de história, como conscientização política, como valores morais, etc. Eu tenho certeza que em outras encarnações eu desinvestei muito jovem. Então, esses 50 anos, as pessoas diziam assim, nossa, como é que você pode ser professor? Eu tenho 3 filhos adolescentes em casa, não aguento. E a gente tinha 40, 50 na sala de aula, né? E a gente conseguia administrar e ainda passar algum conhecimento, né? Então, o que eu estava fazendo? Eu estava reparando. Eu conheço um médico, um ortopedista, que eu falei assim, nossa, mas que coisa horrível, afinal de ser tão, é tanta coisa, o Raul Sertão fica apinhado, tanta gente quebrada, é moto, é bebida, é droga, é batida de carro, ônibus que cai no despendeiro, como é que você aguenta? Eu falei assim, olha, essa gente toda quebrada que bate aqui, foi eu que ajudei a quebrar e vou trazer. Hoje eu estou colando o Sinfrocinho, por isso que eu sou ortopedista. E assim é tudo na vida da gente, a profissão, na família, na sociedade, né? Nessas coisas todas. Então é incontestável que não basta apenas o sentimento, você sentir, para que uma relação seja vitoriosa. É necessário você reparar, né? Reparar e tentar cuidar naquela situação. Bom, então essa é uma das partes aqui das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Vocês têm lido o Livro dos Espíritos? Vocês têm o Livro dos Espíritos em casa? Tem? Procuram já. Olha, abre assim e folheia. Se aquele assunto não está bom, passa para outro. Não precisa ler do princípio ao fim, não. Às vezes você está lendo um assunto que não está te interessando. Então o Livro dos Espíritos é um livro que cuida da filosofia da doutrina espírita. E a filosofia que nos orienta para a vida, não é? Então, é muito importante, é muito comum que nós achemos várias respostas que a gente procura no Livro dos Espíritos, né? É comum, no caso de muitas mulheres, passados os meses iniciais do nascimento do filho, que elas permaneçam apenas no seu papel de mãe, porque é uma coisa fundamental, uma vida que você tem que cuidar. E esqueçam um pouco o papel de esposa, é comum isso. E às vezes tem casos até do marido sentir ciúme dos filhos, do filho recém-nascido, né? O que leva às vezes a um distanciamento do casal. Esse é um fator facilitador para que haja brechas numa relação conjugal, numa relação afetiva. Então é importante que o casal converse sempre e que o pai tenha uma participação ativa muito grande na criação, principalmente nos primeiros anos de vida e durante a vida toda, porque ele não foi só pai lá só na hora do buco, não. Ele vai ser pai a vida inteira, né? Porque, e quando a mulher,
às vezes por uma questão de desespero, comete o aborto, o pai da criança também é responsável, se ele sabe, e o médico também é responsável, né? Às vezes, a lei aqui no Brasil diz o seguinte: quando há um risco entre a criança e a mulher, é preferível sacrificar a criança porque ela é a matriz, ela vai gerar outras crianças. Isso é que diz o Código Penal e é uma coisa da lei da natureza, né? Bom, então, essa parte aqui das leis naturais e da reprodução é que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E diz aqui ainda que as famílias não se formam por acaso, elas são organizadas no plano espiritual. Por isso que a gente fica naquela de procurar, tem medo de casar errado. Às vezes as pessoas romantizadas vão procurar alma gêmea. Alma gêmea não existe, existem almas afins. Almas que têm um planejamento, uma pauta comum para ter uma família, para ter uma função. Porque a gente não é gêmeo nem da gente, porque cada dia a gente pensa uma coisa. A gente muda, a gente cresce, a gente evolui, a gente não se aguenta. Tem dia que a gente está fazendo a barba e fala assim, pô, hoje eu estou um saco, nem eu estou me aguentando. A mulher está botando bastão e fala assim, nossa, eu estou horrorosa, batom horrível. Então a gente muda, não existe essa não existe essa de alma gêmea, porque a gente não é gêmeo nem da gente. Existem almas afins, existem almas que se programaram, existem almas que têm pendências a serem resolvidas, reparações a serem feitas, né? E é na família que se consolidam esses laços de amor, né? Que já começaram em outras existências, mas foram às vezes só até a página 20. Não vingou, né? E aí é necessário voltar. Tem um caso muito interessante de uma mulher que passou de ano com o marido. Aí ela desencarnou e chegou lá e falou assim, ai, graças a Deus, porque eu aturei aquele... Ela ia dizer uma coisa que eu não posso falar. Aturei aquele cara 30 anos. Aí o bicho espiritual falou assim, que bom, meus parabéns, você aturou ele, aturei ele. Olha, só que agora vocês vão ter que voltar para aprender a amar, que você só aprendeu a aturar. Olha só, que frio, mas ela tivesse ficado aqui. Então, uma relação é um projeto, que pode dar certo ou não. Tem dia que a gente fala assim, hoje eu me separo. Aí na hora do almoço começa a namorar, na hora da janta já fica à noite querendo assistir, na hora de dormir casa. Quase todo dia a gente, né, tem essas fases assim. Então uma relação é um projeto que pode ou não dar certo. Mas para que dê certo é preciso um investimento permanente. Uma abertura é uma mudança, uma abertura para as mudanças e as adaptações, né? Jesus, que foi o grande educador da humanidade, propõe a possibilidade do amor. Ele acha que só o amor é que vai resolver todas essas pendências, todas essas relações, todas essas separações, né? Então há pessoas que se tornam especiais por devotarem sua vida afetiva não para alguém especial, mas para a humanidade. Jesus Cristo, Maria Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, quem mandou, né? Quem mais que a gente conhece? Chico Xavier, Buda, Gandhi. Eu ia falar um aqui que ia dar problema, eu ia falar Che Guevara, mas tudo bem. Então, existe. E os anônimos. Mas
imagina esses operários que constroem um país. O nego diz assim, Juscelino construiu o Brasil, foi nada, foi andando, que morreu lá, que veio do Nordeste, o operário, o camponês. Andreasa fez a ponte de Niterói, fez nada. O que morreu de gente naquelas coisas de cimento lá, de operários, naquelas estruturas, estão lá até hoje, né? Então a gente tem que ver realmente os anônimos que constroem, né? Todo mundo diz assim, eu fui o faraó, não fiz quarto, não sei o quê. Ninguém foi o escravo que ajudou a botar aquele pedrão lá em cima da pirâmide, né? Ninguém foi isso, todo mundo só foi o arquiteto, o faraó, a Cleópatra, Marco Antônio, Júlio César, Napoleão, aquilo que eu falei, né? Aí nos hospícios, achei deles. Né? Bom, então, na história da humanidade, nós vamos encontrar indivíduos de grande valor e que se retiraram do convívio comum, né, para, absorvidos em si mesmo e em contato com as dimensões superiores, voltarem depois e deixarem suas experiências para todos nós. Né? Como diz aqui, aqui está falando, está vendo? Francisco de Assis, Mateus de Calcutá, Chico Xavier, Jesus não era desse mundo. Jesus foi o ET mais importante que apareceu. Mas não fica pensando naquele ET feio do filme de Varginha, né? Isso aí é coisa de cinema de Hollywood. Jesus era uma luz imensa, né? Muito diferente desses ET, mas ele era um extraterrestre, ele não era daqui. Nego diz aí, o racismo é tão grande que bota o Jesus de olho azul. A gente é o que menos importa, né? E se for? Não é? Mas eu já vi judeu negro. Você vai achar judeu negro. Bom, ainda nessa parte de leis morais, que eu quero que vocês vejam no Livro dos Espíritos, ou que pela internet encomendem esse livro, viu, você que gosta, né? Lei de Sociedade e Saúde Mental. A lei de sociedade diz o seguinte: viver não é o suficiente. O mais fundamental é aprender a conviver. Conviver, viver com. É muito difícil, gente. É muito difícil conviver. Se viver, você às vezes não consegue, olhando para o espelho, você não consegue viver com você. Imagina conviver. Conviver, viver com o outro, né? Significa relacionar-se. Então, quem não se relaciona, não vive plenamente e não aproveita a oportunidade das lições, das experiências, dos saberes e dos conhecimentos que o outro tem. Porque o outro é uma enciclopédia aberta. Pode ser um pobrezinho lá no interior do Brasil, um carvoeiro, pode ser um acadêmico, um cientista também, pode ser. Né? Enfim, nós temos uma necessidade vital, fundamental. Boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos. Aqui eu não estou falando somente de conviver e aprender com o outro, não. Fala assim, contatos afetivos. Né? Assim também acontece nas doenças mentais mais invalidantes, onde essa capacidade de ter contatos afetivos, ela é muito grande. Um dos fatores através dos quais podemos verificar a qualidade da vida mental de uma pessoa é a riqueza de vínculos que ela efetua. Em geral, quanto menos amigos, menos vínculos, tanto menos recursos, menos riqueza e menos saúde mental, se nós não temos
muitos vínculos afetivos. Verifica-se na esquizofrenia, por exemplo, sintomas como ideias delirantes de perseguição, ideação paranoide, falta persistente de fazer alguma coisa, achar que alguém está fazendo mal a você, né? São pessoas que levam uma vida isolada. Na esquizofrenia, a sintomatologia mais comum consiste na redução do relacionamento interpessoal e no mergulho de suas próprias fantasias delirantes. Uma das causas é a vacina, é uma série de coisas que ainda não se sabe. Mas em termos espirituais, uma das causas do autismo, principalmente o autismo mais severo, são espíritos que mergulharam em si mesmo egoisticamente, entraram no processo de auto-hipnose e não conseguiram sair. Então, muitos deles reencarnam como autistas. E na depressão não é diferente. O enfermo fica invariavelmente isolado, avesso a conversas, intolerante à convivência, não porque ele queira, mas porque ele não encontra motivação dentro de si. Ele necessita de tratamento, né? Ele necessita de ajuda. Toda pessoa depressiva, ela precisa de muita ajuda para sair de dentro de si mesmo, se perceber como um indivíduo diferente e perceber o outro. Bom, eu não cheguei, como sempre, não cheguei nem a metade do que eu gostaria de falar, mas eu recomendo a vocês fazerem o mesmo, né? Aqui falar na lei do progresso. Nós estamos vivendo uma época assim, de progressos e progressos, né? Coisa que não é progresso e coisa que poderá ser progresso. Mas eu vou encerrar aqui porque eu vou pedir o Paulo para tocar duas músicas. Primeiro, Paulo. É mesmo? Tem bala, você canta? Vocês querem que ele cante Trem Bala? E depois ele vai daqui a pouco, mas eu já tenho um minutinho da É, você quer? Você canta? Então procurem ver a filosofia da letra de Epitáfio. Alguém conhece Epitáfio aí? Sabe quem canta Epitáfio? Quem é? É porque às vezes a gente assim que tem cabelo branco fala assim, mas tem muita coisa boa nessa moçada aqui. Com o Epitáfio a gente encerra a nossa. Pode ser, eu sei. Cantar as duas, pode cantar. Pode cantar as duas. É. Ainda tem aí 5 minutos. Tá bom? Agradeço muito a boa vontade. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser